Muito boa noite para você que está em casa e nos acompanha aí de todo o Alto Vale do Itajaí nesta segunda-feira para mais um Esporte RBA, voltando, né, depois aí de sexta-feira nós não termos colocado o programa no ar porque tanto eu quanto a Adriele estávamos empenhados aí junto à nossa equipe de jornalismo para trazer para você todas as informações, claro, das cheias que assolaram aí toda a nossa região. Agora sim, um pouco mais calmo, tudo aí voltando às ordens, nós também estamos voltando com o Esporte RBA para trazer todas as informações para você. Então, dá só uma olhada no que é manchete e destaque no programa de hoje. Saletense Márcio Maia é quarto colocado no Brasil Ride de Mountain Bike. Rodada ruim para os catarinenses no Brasileirão, que conseguiram no máximo um pontinho. Jaraguá fica no empate em casa e é eliminado da Liga Nacional de Futsal. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton fatura o tricampeonato com 3 provas de antecipação. E você vai ver ainda como fica o esporte em Rio do Sul após os prejuízos causados pelas cheias. E a gente começa o programa de hoje com as curtinhas do esporte. O Atlético de Ibirama teve o seu estádio liberado para os compromissos do ano que vem. Na semana passada, a Comissão de Vistorias da Polícia Militar esteve no estádio e decretou que ele está apto para receber os jogos do Atlético no Catarinão 2016. A Vigilância Sanitária também liberou banheiros e a cozinha. Só os bombeiros fizeram uma exigência. O clube vai ter que investir cerca de R$70 mil na construção de uma passagem, no mesmo nível, no setor da arquibancada antiga. O prazo para adequação é de 90 dias. A Baixada foi um dos estádios onde foram realizados os jogos do Regional Leste-Norte do Moleque Bom de Bola. Apesar das cheias e do tempo chuvoso, Ibirama conseguiu realizar a etapa que começou quarta-feira da semana passada. A competição terminou ontem com títulos para uma escola de Papanduva no feminino e Blumenau no masculino. Entre os classificados, não teve nenhuma equipe aqui do Alto Vale no masculino. Mas no feminino, uma das semifinais foi entre 2 representantes da região. Melhor para a Semiramis Bosco de Vitimarsum, que venceu a Frei Manuel Felipe de Imbuia e ficou com uma das vagas para o estadual. Na Bahia, depois de 7 dias, 600 quilômetros e mais de 13 mil metros de altimetria, além de trilhas, pedras, poeira, caminhos difíceis e calor infernal, o saletense Márcio Maia terminou a ultramaratona de mountain bike das Américas na 4ª colocação da categoria Master. Ele fez dupla com o piloto Rogelin, como já acontece há mais de 10 anos no ciclismo de estrada, e agora pela primeira vez no mountain bike. Para o Márcio, essa foi a 4ª participação no Brasil Ride e até hoje ele não furou nenhum pneu na dificílima competição. E parabéns para o Márcio Maia, então. E você aí de casa, se quiser participar do programa com a gente, já sabe, é muito fácil, é só acessar facebook.com/esporterba e deixar a sua mensagem aqui na nossa fanpage no Facebook. Eu tô aqui com o meu tablet prontinho para ler ela, de repente você pode participar ao vivo conosco. Vamos falar de Brasileirão, gente? Mais uma vez, uma rodada ruim para os times catarinenses, hein? O ponto máximo que o pessoal aqui de Santa Catarina conseguiu foi apenas um só. Olha aí. Aos 19 do segundo tempo, saiu o único gol do jogo no Beira-Rio entre Internacional e Joinville. Foi do Colorado, Vitinho de cabeça. Com mais essa derrota, o tricolor catarinense segue em penúltimo na tabela com 30 pontos. Sai o gol no Beira-Rio, Vitinho! O Figueirense, jogando em casa, não saiu do 0-0 com o Santos. O grande destaque da partida foi o goleiro visitante, que fez alguns verdadeiros milagres para garantir o empate. O Figueirense não consegue se afastar da disputa contra o rebaixamento. A equipe sobe para 35 pontos e segue na 15ª colocação. O clássico catarinense também terminou sem gols. Na luta contra o rebaixamento, Chapecoense e Avaí fizeram um jogo truncado em campo molhado. Rômulo chegou a marcar para o Avaí, mas esse gol aí, de cabeça, foi anulado. O árbitro marcou falta na jogada.
Com o resultado, a Chapecoense foi a 39 pontos e segue em 14º lugar. O Avaí, com um empate, tem 34 pontos e ocupa no momento a 16ª colocação, bem pertinho da zona da degola. Vamos dar uma olhadinha também nos outros resultados da 32ª rodada? Olha aí na tela para você. Fluminense perdeu em casa por 1-0 para o Atlético Paranaense. Palmeiras também perdeu em casa 2-0 para o Sport. Corinthians venceu o Flamengo 1-0, clássico das duas maiores torcidas do país. Vasco também ficou no empate em 0-0 com o Grêmio. E o Coritiba perdeu em casa também por 2-1 para o São Paulo. Tem mais jogos aí na tela para você dar uma olhadinha no complemento da 32ª rodada do Brasileirão. Goiás também foi derrotado em casa, aliás, rodada boa para os visitantes, né? 1-0 para o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, esse sim conseguiu vencer em casa, 2-1 diante da torcida, venceu a Ponte Preta. Aqui na nossa tela, vamos dar uma olhadinha como é que tá a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, começando pelos 10 primeiros colocados. Olha só, Corinthians segue líder muito bem, 8 pontos de vantagem aí para o Atlético Mineiro, encaminhando aí o seu título. E quem completa o G4, Grêmio e Santos. Aí na sequência dos 10 primeiros vem São Paulo, Internacional, Sport, Palmeiras, Ponte Preta e Flamengo. Na minha opinião, o G4 vai ficar aí entre Santos, São Paulo, Internacional e de repente aqui ó, o Sport e o Palmeiras podem brigar também, mas acredito que esses três times vão brigar mais fortemente pelo G4. Agora a gente olha a parte de baixo da tabela, que aí sim interessa para o pessoal de Santa Catarina. Olha aí na tela, olha só. Começando essa parte de baixo da tabela, o Cruzeiro aí, depois vem Atlético Paranaense, Fluminense, e aí sim uma sequência de 3 times catarinenses, ó. Chapecoense, Figueirense e Avaí. Dentro da zona de rebaixamento, apenas um time do estado, que é o Joinville, 10º colocado, ele faz companhia para Coritiba, Goiás e também para o Vasco, que é o lanterna da competição. Quem será que vai cair? Faltam só 6 rodadas para o término da competição. Outra competição que está em fase decisiva é a Liga Nacional de Futsal. 2 times catarinenses estavam na briga aí para avançar para as semifinais, mas um deles, infelizmente, já está eliminado. Olha só. Em casa, na Arena, Jaraguá fez de tudo para reverter a vantagem do Sorocaba. A equipe paulista tinha vencido o jogo de ida por 3-0. Para levar a decisão para a prorrogação, o time catarinense tinha que vencer por qualquer placar. Mas a partida terminou sem gols, num atípico 0-0. Hoje à noite, quem entra em quadra é o Joinville. A equipe enfrenta o Corinthians em São Paulo às 7 horas da noite. No jogo de ida em Santa Catarina, deu empate, um gol para cada lado. Quem vencer hoje avança. Em caso de nova igualdade e prorrogação, a vantagem do empate no tempo extra é do time da casa. Né? Vamos ver como é que ficam então os confrontos da semifinal da Liga Nacional de Futsal. Olha aí na tela. Olha só, o Sorocaba vai enfrentar o Carlos Barbosa, esse confronto já está definido. E o Orlândia também já avançou para a semifinal e vai enfrentar ou o Joinville ou o Corinthians. Esse jogo entre Joinville e Corinthians acontece hoje à noite. Lembrando que na primeira partida que aconteceu aqui em Santa Catarina, em Joinville, deu empate, hein? Então o Joinville precisa jogar agora fora de casa contra o Corinthians lá em São Paulo. Precisa aí ver o que vai fazer ali o treinador, precisa ver como vai montar o time para surpreender o Coringão fora de casa. Pessoal, eu vou para um rápido intervalo, mas já eu tô de volta, porque tem muita mais informação para você. A gente vai falar de Fórmula 1. Lewis Hamilton faturou de forma antecipada o tricampeonato da Fórmula 1, tá certo? Então não sai daí, Esporte RBA. Quem curte esporte, tá aqui.